Olá pessoal, no vídeo de hoje eu trouxe para vocês um assunto ainda pouco explorado aqui na internet, mas muito importante. Hoje nós vamos falar da embalagem para o bolo. Isso, exatamente. Mesmo que você seja só um amante da confeitaria, um confeiteiro amador e esteja procurando conhecimentos e aprender para fazer para você, para a sua família, a gente sabe que um bolo bem feito, um bolo gostoso e ainda se ele for bonito, ele chama atenção. E, inevitavelmente, quem aprendeu a fazer um bolo com um nível bacana, essa pessoa vai ser sim assediada. As pessoas vão perguntar quem fez o bolo, quanto você cobra, como você trabalha, como é a sua agenda. E muitas vezes a pessoa acaba sendo levada a atender esses pedidos e a fazer uma renda extra. Mas aí ela esbarra numa série de questões que a gente vai abordar em outros vídeos, como, por exemplo, como cobrar o seu bolo, como calcular o preço do seu bolo. Mas ela vai esbarrar também numa outra parte muito importante. E qual parte é? A embalagem. Eu sempre falo, oportunamente, em vídeos anteriores, o bolo ele não pode funcionar só dentro da tua cozinha. Porque dentro da tua cozinha você mais ou menos tem ali o controle de tudo. Fora da cozinha ele vai precisar funcionar, porque ele vai enfrentar um trajeto, ele vai ter que ser transportado, né? Muito provavelmente dentro de um veículo, mas às vezes não. Às vezes ele pode ser transportado a pé, ele pode ser transportado dentro de um veículo coletivo, num ônibus, no metrô, num trem, e ele precisa funcionar. Você tem que dar a garantia para o cliente que num tempo de 1 hora ele vai conseguir transportar esse bolo sem colocar esse bolo em risco. E muitas vezes você mesmo vai fazer essa entrega, se não você é alguém que você contrata para fazer essa logística. Então é necessário tomar uma série de cuidados, que quando eles não estão assim compactados e mastigados, tudo pronto, pode se tornar uma dor de cabeça, porque é tanta pergunta. E só a vivência, só o dia a dia vai te trazer resposta para tudo isso, ou se você encontrar um vídeo como esse. Então aproveita que você chegou até aqui e esse vídeo está imperdível, realmente está imperdível, não é retórica. Esse vídeo está imperdível. Eu nunca encontrei, e olha, eu assisto muito vídeo há muitos anos, eu nunca encontrei um vídeo que desse de mão beijada tanto detalhe, tanto conselho, tanta orientação útil, prática, como esse que vocês estão assistindo. Então aproveita, dá seu like, faz sua inscrição, ativa o sininho, deixa sua pergunta, seu comentário, eu leio todos, eu adoro responder pergunta. O primeiro item muito importante é a escolha da bandeja. É como e de que forma você vai subir o seu bolo. Então nós usamos uma bandeja de espelho, tá? Ela é literalmente um espelho, ok? Como você pode perceber. E eu expliquei já por que nós adotamos essa bandeja. Além dela ter um valor de custo-benefício, uma coisa muito bacana, prática, ela é rígida, ela não dobra, ela não verga, mesmo com umidade. Porque um grande problema das bandejas de outros materiais é que muitas vezes, por conta do peso do bolo e da umidade do bolo, que isso nós vamos falar num vídeo à parte, o material acaba ganhando fragilidade e verga. Isso é uma coisa complicada, porque quando a base não está estável, realmente estável, o que acontece? À medida que você manipula, põe o bolo no refrigerador, tira do refrigerador, especialmente na parte final, na parte de decoração, coloca o bolo na embalagem, depois o cliente vai retirar o bolo da embalagem. Essa movimentação, dependendo do quão acentuada ela produz trincas no bolo. Então isso é um grande problema. Aqui nós usamos essa bandeja. Eu aconselho sempre adotar, existem N bandejas no mercado, adotar bandejas que não se tornem flexíveis por conta do peso do bolo ou da umidade do bolo, ou ambos. Se você for utilizar uma bandeja desse tipo de material, que normalmente é papelão, né, com N tipos de revestimento, usa duas.
né? Faz a colagem com cola quente, uma sobre outra, usa duas, de modo que você tenha uma bandeja estável. Aí o outro ponto crucial, muito importante, que no vídeo de montagem isso fica muito claro, é a fixação do dowel. O dowel é essa, como se fosse um espeto, como se fosse uma vareta, né? O nome correto aqui. Ele é uma vareta, ele não tem ponto, ó, como você pode ver aqui, ele não é afiado, é uma vareta. Esse tipo de dowel, esse aqui é de madeira, é o que eu prefiro usar. Nós usamos para fazer parte da estrutura, né, estrutura secundária de sustentação do bolo de andar. E eu uso o dowel, depois vai passar aqui a descrição técnica dele, para fazer a fixação na bandeja. E eu faço isso com o quê? Com cola quente, ó, como você pode perceber, tá? A cola quente, ela não vai se sensibilizar com a umidade do bolo, e essa fixação é mais do que suficiente em relação ao peso do bolo e em relação à compatibilidade da altura, peso do bolo, bandeja. O que acontece? A bandeja é um artefato leve, o bolo, quanto mais alto, mais pesado. Então a tendência do bolo é trabalhar como um Jumão bobo, entendeu? Só que quando você faz essa fixação, mesmo para um bolo sem andar, quando você faz essa fixação, o que acontece? Esse bolo, mesmo que ele trabalhe, mesmo que ele se movimente, ele vai se movimentar, especialmente no transporte, você vai ter estabilidade total do bolo. Ele não vai trincar, ele não vai descolar, né? Porque primeiro você colou a primeira camada com o buttercream, né? Você colou na superfície da bandeja. Depois você foi erguendo conforme as instruções, deu a cura corretamente. Mas, claro, pode acontecer, você está no transporte, uma lombada, um buraco, uma freada do bolo se deslocar. Com isso aqui, só realmente um tranco, só realmente alguma coisa que aí já não é mais a tua responsabilidade. Se você entregou o bolo, o cliente pegou o bolo na tua casa, na tua confeitaria, e por alguma razão ele, de maneira desapercebida, trombou com o carro, passou por um super buraco, ignorou uma lombada e acontece alguma coisa, aí o problema já não é seu. Só que dentro de uma circunstância normal, você precisa dar essa segurança. E dessa forma, é uma forma extremamente eficiente. E eu vou te dizer, em anos trabalhando, eu nunca tive um acidente. Nunca tive um acidente. E já tivemos N situações, além da situação regular, que é do dia a dia da confeitaria, onde os bolos são deliverados, a maior parte deles são entregues, e a entrega é nossa responsabilidade. Já tive bolos que viajaram por às vezes até 3 horas, clientes que portaram o bolo, simplesmente foram até a confeitaria, retiraram o bolo para economizar o delivery, portaram o bolo na mão, a pé, tomando ônibus, tomando trem, tomando metrô, e o bolo sempre chegou perfeito. E isso aqui é uma das razões. Isso aqui é algo realmente, mesmo sem exagero, revolucionário, uma coisa simples, mas que compra o teu sossego, e o cliente percebe isso. O cliente percebe, a gente tem feedbacks do cliente falando da montagem. Olha, o quanto a sua montagem é robusta. O cliente percebe, pode não comentar, mas o cliente percebe. Coisa muito importante que você precisa levar em consideração quando você for pensar na sua embalagem. Quando você começa a comercializar os seus bolos, no começo, evidentemente, você vai ter uma produção eventual, esporádica, e à medida que isso for ganhando corpo, uma embalagem ela tem que ser muito fácil de ser iniciada, finalizada. Porque depois que você já alcançou uma certa popularidade e já começa a ter um fluxo maior de bolos para embalar, você precisa pensar no tempo que essa embalagem vai te tomar. Então, mesmo que você tenha uma equipe depois, a embalagem é uma coisa muito importante porque ela não pode se tornar um problema na sua linha de produção. Muito pelo contrário, ela tem que ser uma solução, tem que ser rápida. Você precisa compor uma embalagem muito rápida e despachar. Então eu gosto muito dessa embalagem, eu vou mostrar de novo, porque ela não precisa ser montada no sentido de ser colada, fixada. Eu vou mostrar como ela vem, né? Aqui ela
ela pronta, né, já montada, e como ela chega do fornecedor. Ela chega assim, embalada, fácil de acomodar, não toma espaço, qualquer prateleira você acomoda isso, e como você mesmo pode ver, o processo de dobra é muito simples. Ela vem em 3 peças, a tampa, o corpo, a base está pronta, não tem que fazer nada. O corpo é só você tirar da embalagem e a tampa a mesma coisa. É muito simples. Quando você tem muito bolo para embalar, especialmente para aquelas pessoas que vão começar um negócio, que normalmente começam sozinhas, faz toda a diferença. E aí quando você já tem uma equipe, tem outras pessoas para te ajudar, faz toda a diferença também. Porque quanto mais simples, mais rápido, menos possibilidade de erro e menos manipulação desse bolo. Então o bolo vai sair do refrigerador, vai ser embalado e despachado, e tudo isso vai acontecer de forma rápida. Ou vai voltar para a sala refrigerada, sendo o caso. E quando isso acontece, você também precisa ter uma embalagem que não vá se sensibilizar, né, com o choque térmico de temperatura, porque isso produz condensação. Então, se você tem uma embalagem muito fina, essa embalagem, se você tiver depois, né, do negócio já estruturado, se você tiver uma sala refrigerada, essa embalagem ela não pode simplesmente perder a rigidez ou perder a eficiência dos encaixes só porque ela encontrou uma condensação de frente quente, frente fria. A gente tem muita embalagem no mercado, muito bonitinha e tudo mais, mas muito fina. Então esse papel, com qualquer umidade, ele vai perder a coesão e isso vai ser um problema. Você não pode ter uma embalagem, né, que com qualquer problema ela já perde a rigidez. Então é muito importante atentar para quando você for comprar, porque as mais fininhas são mais baratas, né? Mas você pode às vezes ter um problema e um cliente que nunca mais vai voltar porque ele passou apuro com a tua embalagem. Às vezes o bolo está perfeito, mas passou apuro com a embalagem. E isso acontece também com a base, né? É muito comum. Às vezes você vê o bolo está bem montado, né? Independente dele ser bonito ou não, que isso é uma coisa relativa, vai do gosto da pessoa. Mas tecnicamente você consegue avaliar que o bolo está bem montado, mas ele foi montado numa bandeja frágil, numa bandeja que entorta. Aí o que acontece? Com a manipulação, antes de chegar na mesa, às vezes esse bolo racha, às vezes esse bolo descola, às vezes quando ele descola, ele está mal vedado, ele solta um soro, ele solta uma água, né, um líquido residual. Tudo isso o cliente repara, e às vezes um motivo bobo é motivo para você não fidelizar o cliente, perder para o concorrente e às vezes ganhar uma reclamação, né? Então, estou partilhando com vocês uma série de coisas que podem acontecer, não todas juntas no mesmo processo, mas esporadicamente, e como se antever tudo isso com uma embalagem eficiente. Muito bom. Eu estava falando de como personalizar a caixa, né? Como nós fizemos. Eu gosto muito de trabalhar com etiquetas adesivas, porque a etiqueta adesiva é uma coisa super simples e que ela vai fixar os outros demais elementos. Então eu vou tirar aqui para vocês verem, ó, uma etiqueta adesiva. Isso não é uma coisa cara de ser feita, super simples, e isso vai fixar, por exemplo, o teu card de instrução. Isso vai fixar, por exemplo, o que nós colocamos no topo. O que a gente coloca no topo? Nós temos um cartão postal, onde o cliente atrás pode escrever uma dedicatória, uma mensagem, felicitação para quem ele está comprando o bolo. Porque muitas vezes o bolo é um presente. Muitas vezes o bolo não é comprado pelo aniversariante ou por quem está celebrando. Ele é comprado muitas vezes como presente, né? É comum, a pessoa fala assim, não, eu dou o bolo. Então aqui ela assina, coloca o próprio nome, eu vou colocar aqui bem de perto, e coloca uma mensagem, uma dedicatória. Ok? Isso é uma coisa útil, né? Não é só para embelezar a caixa, é uma coisa útil
que muitas vezes o cliente pode não usar, mas acaba guardando, porque é uma coisa bonita. Então você vai fixando também a tua marca, você vai causando memória, você vai, de uma certa forma, se tornando inesquecível, com detalhes. Muito bom. Depois vai junto, como se fosse uma composição, como se fosse um chaveirinho, vai ter foto aí para vocês entenderem. O cartão de visita. O cartão de visita com o nome de quem atende. Sempre vai ter uma pessoa principal que vai atender os clientes. Às vezes pode ser você, então você coloca o seu nome. Se não for você, você coloca o nome de quem vai atender o cliente. É aquela pessoa que vai emitir a nota, que vai conversar no WhatsApp. Então, é um cartão de visita, vai junto. E isso a pessoa guarda, porque ela já tem o seu telefone, mas muitas vezes ela indica, ela entrega isso para alguém. E depois, por fim, a gente trabalha com uma pequena etiqueta, mas essa não adesiva, que ela é presa também com a etiqueta adesiva, repetindo a logomarca. A logomarca ela tem duas versões. Nós temos a logomarca padrão e temos essa logomarca que está dentro de um box que representa essa caixa. Então, no topo da caixa vai essa composição. Fica super, super simpático. O cliente logo percebe que você tem um negócio sério, você tem um negócio bem cuidado, que se preocupa com os detalhes. E isso faz parte do seu programa de fidelização do cliente. Porque quando o cliente se sente agradado, quando ele recebe alguma coisa que tem começo, meio e fim e está tudo ali bem equilibrado, isso fica na memória, né? A gente, quando você vai comprar alguma coisa numa loja, você pega o atendimento é bom, a embalagem é boa, o produto é bom, o preço, você sabe que ele vai estar compatível com tudo isso. Então, você não vai chamar de caro ou de barato, você simplesmente vai entender que aquilo é justo, né? Então, quando você chegar num preço, é importante o cliente entender por que você cobra aquele preço e por que é justo que isso não seja discutido. E a embalagem e tudo que ela compõe faz toda a diferença. É muito importante. Por fim, lembra que eu comentei com você? Não tenha nada que seja necessário, grande quebra-cabeça para montar. Então, no topo da caixa vai um lacinho. E esse lacinho é um lacinho pronto, ó. Ele vem dessa forma, numa embalagem com centenas. Ó. Ele vem em formato de fita, parece uma fita normal. E aí você puxa e tem o teu laço. E esse laço é finalizado, né? Porque às vezes você quer fazer um trabalho exclusivo, um trabalho muito bem acabado, e faz isso com uma fita de tecido, uma fita de veludo. Em outro momento, nós também já fizemos isso. Mas depois, isso quando você tem muito bolo para embalar, pouco tempo, tá no dia crítico, né, que é sexta, sábado, né, domingo, para quando a confeitaria às vezes não trabalha de domingo, mas entrega aos domingos. Então, o que acontece? Às vezes fazer um laço é um complicômetro. Tem gente que não consegue, não tem essa habilidade, essa habilidade motora fina com as mãos. Então, às vezes um laço simples vira um grande problema. Só que quando você resolve dessa maneira, pronto. Aí essa fita aqui, ó, que você puxa, ela reparte em dois e nós transpassamos naquela fita, essa aqui que mantém a caixa toda, né, como uma segurança extra, porque aqui tem muito vento, ele é ancorado no topo. Um nozinho cego, nozinho de criança, qualquer um sabe fazer. Pronto, a embalagem tá bonita, tá linda, inesquecível, e o cliente vai gostar. Só que muitas vezes você vai ter bolos maiores, né? Especialmente se você fizer bolo por encomenda.
né? Tem gente que não trabalha com bolo, um produto formatado, que você tem um site, uma loja virtual e escolhe ali o teu bolo, ou o bolo ali numa câmara refrigerada pronto para vender. Tem gente que só faz bolo por encomenda. Quando você faz bolo por encomenda, normalmente você vai ter bolos que vão ter tamanhos também diferenciados, às vezes por conta só da decoração, às vezes por conta de ser um bolo mais alto. Então, aqui acontece pouco isso, mas às vezes acontece do cliente pedir por um modelo, mas numa escala maior. Né? Você adorei esse modelo, mas eu gostaria desse modelo com 3 andares. Né? Como isso não é a regra, isso é a exceção, nós também precisamos pensar, né? A gente precisou pensar numa embalagem que coubesse esse bolo, que fosse eficiente da mesma forma que a outra. Então, e que fosse uma coisa simples, prática, com custo-benefício bom. Então você vai encontrar na internet, em qualquer lugar que você esteja, você vai encontrar essas caixas de papelão que são usadas para você guardar coisas. Né? Tem empresas que fazem caixa de papelão para mudança, enfim, para uma série de finalidades. Caixa de papelão é uma coisa super fácil de encontrar e o preço é super atraente. E aí você vai se preocupar em comprar uma caixa que seja de papelão duplo, tá vendo? Eu estou colocando aqui bem perto para que você possa perceber. Por que de papelão duplo? Por todas aquelas razões que eu já expliquei. A caixa não pode ser frágil. E depois, o papelão duplo, como está aqui, ele garante uma estabilidade térmica para a caixa. Isso é muito bom. Ele garante que ali por 30 minutos, mesmo num calor mais intenso, o bolo lá dentro, porque o bolo já sai refrigerado. Você tirou o bolo da tua câmara frigorífica a 8 graus, por exemplo. Meia hora aqui, ele vai saltar de 8 para 12, 13 graus. Não tem problema, porque o bolo de buttercream, a manteiga, ela vai continuar, o creme de manteiga ele vai continuar íntegro até mais ou menos 19, 20 graus. A rigor até 24 graus. Só que aí ele perde, evidentemente, bastante resistência. Não é o indicado. Temperatura limite são ali 19 e 20 graus. Então, dá tempo do bolo ser retirado gelado da tua cozinha, embalado, e chegar na mesa antes desse prazo crítico. E uma coisa que você precisa também, de acordo com o lugar que você está montando e a época do ano, você precisa deixar bem claro, olha, transporta dentro de no máximo 30 minutos, 40 minutos, né? Se você está numa época do ano mais fria, você pode estender até 1 hora, mas não passe mais do que isso, mesmo que você tenha cumprido todo esse rol de exigência com boas embalagens. Não se responsabilize por mais de 1 hora em circunstância nenhuma, tá? Se o cliente precisar transportar esse bolo por mais de 1 hora, você aconselha, você fala assim, olha, eu não posso me responsabilizar por tanto tempo, mas tente fazer isso num carro com ar-condicionado, ligado, e tente ser o mais rápido que você puder. Mas por 1 hora é quase que uma obrigação da confeitaria, entre 30 minutos a 1 hora, garantir que esse bolo vá conseguir chegar no seu destino numa condição perfeita. Então, esse tipo de caixa tem de vários tamanhos. A gente tem aqui de alguns tamanhos, eu peguei um deles. Então, normalmente, no site, você pode olhar, o link está aqui, no site nós temos uma linha de produto, que é uma linha bem alta, são bolos de 4 layers. Muitas vezes eles recebem uma decoração também, que aumenta ainda mais a altura dele. Então ele não cabe nessa outra caixa que eu mostrei anteriormente. Então ele vai nessa caixa, porque ela, depois de dobrada, ela fica com 45 centímetros. E o nosso bolo mais alto chega a 42 dessa linha. Uma outra coisa importante, uma caixa desse tipo, você não pode colocar o bolo da parte de cima para baixo. Isso é um convite para você ter problemas. Então eu vou mostrar aqui para vocês como a caixa ela tem que ser fechada.
e escolhida, né? Isso faz parte da escolha da caixa. Então, olha só, eu vou virar aqui. Tá vendo? Essa caixa aqui tá sem fechar. E o bolo, ele vai embarcar dessa forma. Você tá com o bolo aqui, você vai deslizar e vai embarcar o bolo dessa forma. Nunca colocando como numa caixa de presente, que você coloca ele, você usa a caixa do topo para base, né? Não, você tem que embarcar o bolo pela lateral, tá? E aí, antes de embarcar, você fecha o fundo, depois você só fecha a frente. E aí você pode personalizar essa caixa. A gente personaliza quase da mesma forma que essa caixa cor-de-rosa. Colocamos o cartão de instruções, colocamos as etiquetas todas. Para fechar a caixa, compra esse durex, escolhe por esse durex, que ele é um durex da cor do papelão, né? Porque diferente da outra caixa, que não precisa de fechamento, né? Ela já se fecha por si. Mesmo que você vá mandar no papelão, numa caixa de papelão, faz um trabalho limpo, faz um trabalho organizado, o cliente reconhece isso, gosta de receber. Isso aqui é uma fita padrão, não é uma fita cara, ela realmente gruda, ela é boa, ela é forte, é o durex da cor do papelão. Aí o que acontece? Tem exemplo dessa caixa, vai seguir foto para vocês, fica tudo da mesma cor, então fica uma coisa funcional. E você pode personalizar da maneira que você preferir. A gente costuma personalizar da mesma maneira, ou às vezes no topo da caixa, exatamente com 30 por 30, né? Aqui, ó, no topo da caixa, uma vez ela fechada, ela vai ficar com 30 por 30, tá? Conseguem ver aqui? Às vezes no topo da caixa a gente coloca um papelão com uma estampa floral, alguma coisa do tipo. Mas isso assim, é um detalhe, é um cuidado, mas não é algo obrigatório. Mas os detalhes, eles fazem a diferença. Então é bacana pensar em cada detalhe, por que aquele detalhe está presente. Às vezes ele traz uma alegria inicial que o bolo vai só reforçar. A pessoa já pega aquela embalagem, ela já se sente recompensada, como se ela tivesse, como se ela falasse para ela mesma: poxa, eu gastei meu dinheiro e apliquei de uma forma bacana, isso valeu a pena. Essa sensação começa já desde o contato com a tua página no Instagram, com a tua fanpage, com o teu site especialmente, o atendimento, a embalagem, é uma sucessão de boas impressões até que o bolo seja cortado. E quando você consegue fazer isso do começo até o fim, você pode ter certeza, você não só conquistou um cliente, como você conquistou o boca a boca. Essa pessoa vai falar do teu produto, ela vai garantir o teu produto, ela vai se sentir quase importante em te indicar, porque resolver um bolo bem resolvido não é uma coisa simples. Então quando alguém fala assim, precisava de um bolo, tal, não sei com quem comprar, e não sei, alguma coisa do tipo, e alguém indica a tua marca e faz com ênfase, olha, a embalagem é incrível, o atendimento é perfeito e o bolo é maravilhoso, a pessoa já fica ali, olha, essa daqui eu posso contar. Então pensem nos detalhes, e quando a gente está fazendo as coisas pela primeira vez, copia, né? Não há vergonha nenhuma de você pegar uma coisa que está dando certo e copiar. Então esse vídeo eu estou abrindo todos os detalhes porque eu quero que você não tenha trabalho, que você tenha solução sem ficar criando cabelo branco, sem ficar se desgastando. Copia, tem um passo a passo, vai dar certo, é uma coisa que foi testada, aprovada, está implantada, está sendo usada. Então, está pronto para você simplesmente copiar, com o teu jeito, com as suas cores, com a tua marca.
principalmente para o Brasil, que é um país bastante quente na maior parte do ano e na maior parte do território. Se a entrega do bolo for ficar por sua conta, e se essa entrega for distante, ou se você está com medo de pegar um congestionamento, né, uma coisa que acontece muito em cidade grande, e aqui não é diferente, nós temos ainda mais um recurso para que você não tenha problema do bolo se fragilizar, do bolo esquentar, né, dele perder aquela temperatura gelada que garante, né, toda a coesão de todos os elementos do bolo. E é uma coisa também igualmente simples, mas muito eficiente. Você vai encontrar para comprar, isso ficou muito popular com essas entregas, especialmente depois da Covid, você vai encontrar na internet facilmente para comprar uma caixa térmica. Então eu vou mostrar aqui essa caixa térmica. Essas caixas térmicas os motoqueiros usam para fazer as entregas, né? Normalmente elas estão personalizadas ali pela empresa de entrega, mas você encontra ela padrão na internet. E ela resolve muito, porque assim, um bolo que normalmente você ficaria tranquilo, seguro, de ficar andando com ele por 30 minutos, 40 minutos, dentro de uma caixa dessa, você pode andar por 2 horas, 2 horas e meia, e não vai ter problema nenhum, ela vai realmente segurar a temperatura do teu bolo, mesmo que a parte externa, né, que o carro esteja quente, que o dia esteja quente. Isso é assim, você compra mesmo o sossego. É uma forma muito tranquila de você trabalhar. Eu vou mostrar como ela fica por dentro, tá? Como ela é por dentro. Você compra ela pronta, tá vendo aqui? Ela é toda revestida com elementos térmicos. Você coloca o bolo, a tua embalagem aqui, nessa embalagem, nessa caixa que eu comprei dessa medida específica, ela é compatível com essas duas que eu mostrei para vocês, tanto com aquela cor-de-rosa, que é 95% do nosso movimento, quanto com a de papelão. A de papelão entra certinho aqui, e a cor-de-rosa ainda sobra um pouquinho. E você pode trabalhar com uma caixa maior para colocar 2 embalagens, se você quiser, ou ter mais embalagens dessa, conforme o carro de entrega que você for trabalhar. E aí você fecha, e pode circular com o teu bolo por 2 horas, independente do clima do dia, você não vai ter problema. Uma coisa importante, gente, bolo não se entrega de bicicleta nem de moto. Não adianta nem tentar. Pode ser o melhor bolo, melhor construído, a melhor embalagem. Moto, bicicleta, nem pensar, vai dar problema. O bolo precisa de um porta-malas, precisa de um carro, evitar colocar no colo, evitar, porque o colo não vai estar estável. Então você coloca no assoalho do carro, você coloca no porta-malas. Se você não tiver como fazer isso, precisar colocar no colo, o que eu oriento? Por cliente manter a caixa em 180 graus. Normalmente, se você deslocar, se está sentado no carro, se você deslocar mais em direção ao joelho, você vai ter a caixa mais estável, tá? Quando não tem outra opção. Mas não é o ideal. Mas dá para fazer. Se o cliente não deixar, ou se o seu entregador, né, o carona, não deixar a caixa num ângulo crítico, não vai ter problema nenhum, tá? Mas o correto é que isso vá num compartimento de carga, que é um porta-mala de um carro qualquer, especialmente para essa caixa aqui. Qualquer porta-mala é compatível às medidas desse material aqui, tá? Dessa caixa. E assim você vai ter certeza que o bolo vai chegar sem problema nenhum. E uma vez o seu negócio tomando corpo, aí você vai comprar, evidentemente, um carro de entregas, né? Você vai optar por um carro de entrega com aquele pequeno baú refrigerado. Aí é um outro momento do negócio, mas que precisa partir daqui, desse mesmo cuidado com a embalagem. Eu realmente espero que você tenha gostado do vídeo. Eu espero que isso seja útil
para vocês, assim como isso foi para a gente. E todas essas soluções, cada uma veio de uma circunstância, cada uma veio de um processo. Então entregá-las todas assim, como num colar de contas, uma grudadinha na outra, tudo muito bem resolvido, é um presente, é uma demonstração de generosidade. E eu conto com vocês, conto com a audiência de vocês, com o like de vocês, a inscrição de vocês. Agradeço pela oportunidade e a gente se vê sempre no próximo vídeo. Fiquem com Deus, um grande abraço.